Conexão Prudente. Os bastidores da política. As decisões que influenciam a sua vida, cultura, comportamento e o que acontece em nossa região, sempre com opinião de verdade. Começa agora a sua voz no rádio. Conexão Prudente. Olá, muito bom dia, 11 horas e 5 minutos, 11h05 pelo horário de Brasília. Eu sou Bruno Maluli e você está no Conexão Prudente. Hoje, dia 1º de outubro de 2019, começando o Outubro Rosa, mês importante. Conscientização com relação ao câncer de mama. Dia 1º de outubro, segunda-feira, tudo começando e eu de volta por aqui. Muitas saudades de vocês, ouvintes, da nossa turma, aproveitando ele. Também estava sentindo sua falta, viu, meu compadre Jonatas Caetano? Bom dia para você. Muito bom dia, Bruno Maluli, um abraço para você. Bom dia ao amigo ouvinte. Nós estamos nos reencontrando aí depois de uma semana. Eu que fiquei ausente por 3 dias na semana retrasada e você que esteve com seus compromissos na semana passada. Estamos voltando essa semana ao Conexão Prudente. Estamos de volta, compromissos, para falar a verdade, férias, Jonatas. Mas foi bom, uma semana e muita felicidade de retornar. Apesar que uma semana em que o Brasil já virou de ponta cabeça, solta não solta o Lula, o Janot que disse que quase matou o Gilmar Mendes. Bom, eu já ouvi um ditado da minha avó que fala o seguinte: quem fala não faz, cão que late não morde. Se o plano era de 2017, em 2019, enfim, acho que poderia ter ficado calado o Janot. 1º de outubro de 2019, essa segunda-feira que já temos 30 graus em Presidente Prudente, o calor chegou e a primavera tá por aqui. Mas o calor não deixa a nossa terra. Também teremos assuntos importantes e é por isso que vamos aos destaques desta terça-feira. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Clima quente em sessão da Câmara dos Vereadores em Presidente Prudente e as cobranças ao Executivo Municipal. Polícia Federal deflagra nova fase da Operação Carne Fraca. Alvos são fiscais agropecuários. Lula anuncia que não pretende passar ao regime semiaberto. Após boicote de Davi Alcolumbre, Senado deve votar reforma da Previdência em primeiro turno amanhã. Você vai entender por que o presidente do Senado rompeu com o grupo que o elegeu e agora trabalha para Renan Calheiros e contra a Lava Jato. Ike Batista é condenado por manipulação de mercado. E Rodrigo Janot e o plano para matar Gilmar Mendes, jurista, descarta punição e sanção administrativa do Ministério Público. Essas e outras notícias a partir de agora no Conexão Prudente. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 8 minutos, 11h08, hoje terça-feira. Você viu que no comecinho eu falei segunda, é porque eu tô retornando hoje, mas vamos voltar à terça-feira, que é o nosso dia do 1º de outubro. Você participa com a gente, 996333398, 18 996333398, facebook.com/prudenteam e também após o programa na íntegra no youtube.com, a página da Prudente AM. E a gente começa falando da sessão da Câmara de Presidente Prudente. O clima ferveu, mas quem sabe mais do que eu sobre isso, porque ele estava lá, é o Jonatas Caetano. Jonatas, muitos assuntos, o que foi o maior destaque? Teve até vereador batendo na mesa, né? Os vereadores cobraram diversas providências ao Executivo Municipal, inclusive o vereador Isaac Silva, que cobrou mais uma vez. Algumas semanas atrás a Câmara já havia recebido moradores do bairro Umuarama, que fica ali próximo ao Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, que reclamavam que a empresa Prudente Urbano havia retirado as linhas de ônibus que adentravam ao bairro, que é um bairro de características de chácaras, e tem muitas pessoas que precisam vir à cidade para estudar, e também trabalhadores do hospital, que às vezes tinham que andar uma certa distância até a rodovia para poder pegar outro coletivo, porque a Prudente Urbano
se eu não me engano, eram 7 horários e foram reduzidos para 3 horários do transporte coletivo naquela região, ou seja, prejudicou muito. Os vereadores solicitaram às secretarias as providências cabíveis quanto a essa questão, lembrando que a situação do transporte coletivo em Prudente compete à pasta da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a CEMOB, que é responsável por toda a fiscalização de horários e linhas. Então, se foi feita alguma mudança, tem que ter a autorização da CEMOB. Outra questão também que foi uma cobrança do vereador Adão Batista foi a questão de moradores do bairro Terras de Moplan, que reclamam que querem construir, né, suas residências lá, mas não conseguem porque a prefeitura não libera uma área de cerca de 300 metros para que possa ser feita a continuidade da rua, informa a alegação do vereador, tá? Não é fala minha, é fala do vereador. Outro ponto que é reclamado é a questão de que, após vários moradores terem procurado o pátio de obras da prefeitura, a alegação em primeiro momento é que não tinha equipamento suficiente, posteriormente não tinha funcionário para fazer isso, e quando tinha funcionário e não tinha equipamento, e tinha equipamentos, não tinha a parte da Sabesp para fazer a questão de água e esgoto da região. Então, outra cobrança também dos vereadores que cobraram providências do prefeito, do executivo municipal aí. Então vamos acompanhar a reportagem de Jonatas Caetano ontem na Câmara dos Vereadores de Presidente Prudente. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Eu converso neste momento com o presidente da Câmara Municipal aqui de Prudente, vereador Demerson Dias, e mais uma sessão ordinária realizada na noite desta segunda-feira, a última do mês de setembro. Vereador, muito bom dia, obrigado pela sua participação. O que foi tratado, o que foi decidido pelos vereadores nessa sessão? Bom dia, Jonathan, né? Bom dia a todos os ouvintes, né? Acabamos a sessão hoje, diversos requerimentos debatidos de vários setores da área da educação, da área da saúde, da área da infraestrutura, do meio ambiente. E, Jonathan, nós aprovamos 3 projetos de lei, que é de autoria do Executivo, que nós vamos encaminhar amanhã para o Executivo para que sancione essa lei encaminhada e aprovada pela Câmara nessa sessão, nessa noite. Vereador, também foram discutidas outras questões, pedidos de melhorias que foram feitas pelos moradores de alguns bairros de Prudente. Então, como você presenciou, vários vereadores sempre atentos, né, com a questão de abertura de estrada, de sinalização, no caso, até mesmo nos nossos distritos, através do RECAP, que está acontecendo, que a Prudente vem fazendo um RECAP, nós estamos pedindo, e a população está solicitando, que seja demarcado, né, as margens da rodovia, para que não causam acidente, porque se você imagina uma rodovia recapeada, os nossos jovens, as pessoas de idade que vêm, que passam por ali, que transitam por ali, e é o escoamento daquelas pessoas que produzem, o pequeno, né, produtor que produz ali nos nossos 4 distritos. Então, o RECAP está chegando em Floresta do Sul, porque veio de Ameliópolis para cá e não acompanhou essa demarcação. Então, é perigoso. Você imagina uma pessoa transitando ali num período de chuva, num momento de chuva, é preocupante. Ou numa madrugada, é muito preocupante. Então, um dos casos debatidos nessa casa de lei foi essa situação. E os vereadores sempre estão atentos, sempre estão acatando os requerimentos, os pedidos da população. Porque o vereador ele não pede para ele pede sim para uma comunidade, ele pede sim para aquele bairro, para aquela localidade que sempre atua, na verdade, os 13 vereadores. Tá certo, nós ouvimos o presidente da Câmara Municipal aqui de Prudente, vereador Demerson Dias, o Demerson da Saúde do PSB. Vereador, muito bom dia, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Jonathan, parabéns pelo seu trabalho, né? É um direito da população saber o que está acontecendo e é um dever nosso, né, de demonstrar para a população que nós estamos atentos. Então, muito obrigado, a gente coloca a Câmara Municipal à disposição do município, principalmente aquele que mais necessita. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 14 minutos, então está a entrevista de Jonatas Caetano com o presidente da Câmara de Presidente Prudente, Demerson Dias, vereador Demerson Dias, obrigado, que sempre atende a nossa reportagem. E o que o vereador falou realmente é importante. O papel da imprensa é acompanhar as questões municipais, regionais, nacionais e até mundiais, por que não?
e passar isso para a população de uma maneira resumida. Por quê? Nem todos podem ir à sessão da Câmara na segunda-feira, até porque você imagina se uma boa parte da população vai, não tem onde ficar. Então a imprensa precisa sim levar a verdade. Não o que muito da imprensa tem feito, que é atacar determinado grupo ou político por causa de algum interesse. Né? Como o próprio ministro da Educação esteve em entrevista com a gente, falou sobre isso, que determinada empresa perdeu tal contrato, então começou a atacar o governo. Outra empresa, então não é assim. A gente está aqui para mostrar e procurar mostrar a verdade, os fatos realmente como eles acontecem. E quem vai tirar a opinião, a conclusão dos assuntos é você, nosso querido ouvinte, nosso telespectador, por que não, que está no Facebook aqui da Prudente AM. Então tá aí, né, Jonatas? Sessão da Câmara, sempre importante a gente acompanhar. E a questão da Prudente Urbano não pode ter só 3 horários, porque as pessoas que moram num determinado local de chácaras já é mais afastado, a dificuldade de chegar é muito grande, depende da questão de saúde para trabalhar, então precisa ter um cuidado. O pessoal da Secretaria de Mobilidade Urbana acho que vai dar uma atenção especial para que seja resolvida a situação. A questão da Prudente Urbano, a gente falar de novo sobre isso é chover no molhado, né, Bruno? Porque nós já falamos aqui, eu mesmo já falei diversas vezes e sou categórico em afirmar: a Prudente Urbano presta um desserviço à cidade de Presidente Prudente. Por que eu digo isso? Porque eu também sou usuário do transporte coletivo, uso o transporte coletivo diariamente para vir trabalhar, né? E assim, eu falei aqui, vou repetir: a gente não aceita aqui o seguinte: ônibus que eram da antiga TCPP que foram pintados de amarelo, e eu aponto quais foram porque eu sei quais são, eu aponto um por um se for preciso. Ônibus que foram de outras garagens que eram do mesmo grupo que é dono da Prudente Urbano, que estavam em Marília, a empresa que perdeu licitação, pintaram os ônibus depois de vermelho, trouxeram aqui para Prudente, e depois pintaram de amarelo também, trouxeram, e ficou a mesma coisa. Ônibus que vieram do Rio de Janeiro pintados de amarelo. Você quer dizer o seguinte: uma frota já com idade e uma passagem relativamente cara. A gente já apontou aqui que se as pessoas muitas vezes pegarem um aplicativo, em 2 pessoas, o valor de 2 passagens, você vai de aplicativo para quase qualquer lugar da cidade. E aí daqui a pouco as pessoas não vão mais utilizar o transporte coletivo. E outra coisa, Bruno, que teve uma repercussão também há um tempo atrás, e vale ressaltar, que quando houve a licitação, eu acompanhei, viu, toda a licitação do transporte coletivo, do começo ao fim, e eu li tudo que está no contrato da licitação. Inclusive eu tenho uma cópia da licitação e do contrato, tá? Só para falar isso aqui. E foi colocado em contrato que os ônibus teriam Wi-Fi, que foi colocada essa contrapartida em troca do ar-condicionado que era para ter nos transportes coletivos aqui da cidade. E o Wi-Fi do transporte coletivo funciona uma semana do mês. O resto do mês não funciona. Ou seja, a Prudente Urbano está descumprindo o contrato. E reza o contrato que, se uma das cláusulas do contrato for descumprida, a secretaria, a prefeitura, pode cancelar a concessão da Prudente Urbano. Eu vou esperar deitado, porque sentado eu vou cansar, para esperar a prefeitura cancelar a concessão da Prudente Urbano por não estar cumprindo aquilo que está em contrato, Bruno. Eu acho que o que está no papel é para ser cumprido. E agora a gente fala também, para a gente encerrar o assunto da Câmara, porque foi aprovado um pedido de mudança em manutenções dos postes, que é a questão da iluminação pública, porque eu já disse que é um absurdo. A gente paga taxa de iluminação pública, mas a gente já paga imposto que teria de servir a esse propósito. Já pagamos uma energia elétrica caríssima. Vamos falar primeiro da taxa, porque depois eu preciso falar da Energisa. A empresa tem prestado um serviço muito fraco na nossa região. Muito fraco, muito fraco. Então vamos começar com essa questão da iluminação pública, porque são bairros de Presidente Prudente, que é a 8ª cidade mais segura do Brasil, do estado de São Paulo, corrigindo, e está entre as mais seguras do Brasil. Isso é um trabalho muito bom da Polícia Militar, Polícia Civil,
todas as uniões, até a Polícia Federal, uma união de forças públicas aqui de Presidente Prudente, mas nem a Polícia Militar consegue evitar em uma rua que está escura. Aí a criminalidade pode tomar conta. E se a pessoa paga a taxa, o mínimo que ela tem que ter é a iluminação pública correta na sua rua. Então foi aprovado, sim, agora nessa sessão, um requerimento para providências que cobra a Prefeitura para mudanças no atendimento aos munícipes e que tenha maior agilidade na manutenção de postes com lâmpadas apagadas. Então tá aí o documento que foi votado ontem e solicita então ao prefeito Nelson Bugalho essas providências que têm relação com o atendimento na Central 156, o telefone 156, que é para a resolução desses problemas e também aí para que as pessoas se sintam mais seguras. Para a gente falar de iluminação pública, eu vou levar agora a questão para a energia elétrica. É muito caro o que a gente paga de energia elétrica para ter um serviço tão ruim, muito fraco. E faço comparação. Já pude conviver com outras concessionárias. Por exemplo, a CPFL, a Energisa está perdendo de longe. O serviço é péssimo. Você pega determinados bairros. Vou dar um exemplo, onde ficam os transmissores das emissoras Prudente AM 1070 e 101 FM. A cada 2, 3 dias temos quedas de energia. E olha, o valor gasto de energia lá não é barato, mas o valor não importa. Quem paga R$50, quem paga 10, 20 mil reais tem que ter o mesmo bom serviço, mas ninguém tem tido bom serviço. A energia acaba, o problema é recorrente, é problema em transformador, é problema em banana lá da energia. As pessoas, você liga 24 horas para arrumar. Como fica hoje em dia 24 horas sem luz? Por exemplo, vou dar esse exemplo porque é lá nas imediações da Avenida JK, tá certo? Tem um mercadinho. Direto acaba a energia lá. 24 horas sem luz. Como que o dono do mercadinho mantém os seus produtos refrigerados e congelados? Imagina o prejuízo. Então, eu acho que precisa muito ser tomada uma providência nesse sentido. Previdência porque já é o assunto que nós vamos falar aqui. 11 horas e 22 minutos. 11h22. Jonatas, muitos problemas. Você tem recebido reclamações com relação à Energisa também. Olha, Bruno, a Energisa, desde que assumiu os serviços energéticos aqui da nossa região, que anteriormente era prestada pela Rede Energia, olha, péssimo dos péssimos, né? É ridículo porque eles alegam fatores adversos, fatores do clima, mas não pode formar uma nuvem no céu que já acabou a energia, né? Outrora nós tínhamos a Rede Energia, que mesmo com as suas dificuldades, atendia os munícipes com uma rapidez maior. É um descaso. E o interessante, Bruno, é que acaba a energia, por exemplo, no seu bairro, e você liga no 0800 e ninguém atende. Não, eles têm uma mensagem: se o seu bairro acabou a energia, aguarde. Quer dizer, não, mas quando tem a mensagem... Deixa estragar sua carne, tá barato, né? Hoje tá barato você comprar carne. Aí você deixou lá, acabou a energia e vai estragar. Quer dizer, você precisa trabalhar? Não dá. Você tem um home office, você precisa mandar um e-mail. Como é que faz? Não tem jeito. Então, assim, acho que é preciso sim ter mais atenção e um serviço melhor, porque do jeito que tá, não tem condições. 11 horas e 23 minutos, 11h23 pelo horário de Brasília, o nosso Conexão Prudente no ar, aqui pela Prudente 1070, você participa, WhatsApp 996333398, o DDD é o 18, você manda mensagem pelo facebook.com/prudenteam, e agora nós vamos falar de operação da Polícia Federal, porque foi deflagrada a nova fase da Operação Carne Fraca. Para quem não lembra, foi a primeira operação que pegou a JBS, Wesley, os malandrões da carne. Vamos falar então desta operação que desta vez teve como alvo os fiscais agropecuários. Inclusive, Bruno, no estado do Mato Grosso, em uma das fases da Operação Carne Fraca que foi deflagrada hoje, a casa de um senador foi visitada também pelos policiais federais. Estou curioso, vamos saber então com o Daniel Fagundes. Conexão Prudente. Conexão Prudente.
A Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Carne Fraca nesta terça-feira. Cerca de 280 policiais cumprem 68 mandados de busca e apreensão em 9 estados. De acordo com a PF, esta nova etapa apura crimes de corrupção passiva praticados por auditores fiscais agropecuários federais em diversos estados. As irregularidades eram realizadas para beneficiar um grupo empresarial do ramo alimentício. Esse grupo passou a atuar em colaboração espontânea com as autoridades na investigação e indicou que ao menos 60 auditores teriam sido favorecidos com as vantagens indevidas. Indícios apontam que foram destinados 19 milhões de reais para esses pagamentos indevidos. Os valores eram pagos em espécie, por meio de custeio de planos de saúde e até mesmo contratos fictícios firmados com pessoas jurídicas que representavam o interesse dos fiscais. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Daniel Fagundes. Conexão Prudente. Então tá aí, Operação Carne Fraca, porque os irmãos Joesley e Wesley Batista dominaram o mercado da carne. Não foi no Brasil não, foi no mundo. Eles compraram o Swift Armor, que era o maior frigorífico dos Estados Unidos, e acabaram aí fazendo um conglomerado mundial de carne. No Brasil, qual foi o resultado disso? Além de todas as provas processuais, também livros relatam, e eu pude acompanhar em um livro sobre a família Wesley e Joesley Batista, eles controlavam o preço da arroba do boi. Eles faziam uma jogada com o mercado futuro na Bolsa de Valores de São Paulo e juntamente com segurando a compra dos bois para que arrochasse o produtor rural e o boi saísse mais barato na época de seca, que é onde o boi fica mais caro. Ou seja, por conta dessa família criminosa, bandida, sem vergonha, que para mim deveriam estar apodrecendo na cadeia, e assim, muitos anos os produtores rurais foram arrochados, muitos faliram, perderam suas propriedades. Eu não digo de mega produtores rurais, latifundiários não, eu digo os pequenos também, aqueles que faziam apenas para sustentar sua família. Então tá aí, no Brasil é a lei o seguinte: o mais forte, o mais influente em Brasília é quem acaba ganhando. 11 horas e 27 minutos, um intervalo rapidinho, daqui a pouco tem mais Conexão Prudente. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Agamax Locação ou Container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Mar Diesel, tradição, mais de 38 anos no mercado de peças, com 2 lojas, uma em Prudente e filial em Araçatuba, especializadas nas linhas Scania, Volvo e Mercedes. Mar Diesel, comércio de peças, Avenida Joaquim Constantino, 1570, fone 2104-3300. Guerreiro Empreendimentos, Incorporação e Construção apresenta Edifício Sunset Home Club Epitácio. Apartamentos modernos de 81 metros quadrados, com área gourmet às margens do Rio Paraná, com vista para o pôr do sol mais bonito do Brasil. Valores especiais de pré-lançamento com unidades limitadas. Mais informações, acesse guerreiroempreendimentos.com.br e cadastre-se. Sunset Home Club Epitácio, o seu pôr do sol exclusivo. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. O município de Presidente Bernardes está chegando ao seu centenário e preparou uma grande festa para comemorar essa data histórica, com uma grande programação. E no dia 5 de outubro, inauguração do palco de eventos, com micareta animada, com a banda Aramaçã e Pai Galo. A partir das 22 horas. Realização: Prefeitura de Presidente Bernardes. Apoio Sabesp e Grupo Gasparim.
Curitiba faz barulho aí! Prudente AM. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Onze horas e 29 minutos, 11h29 pelo horário de Brasília. A gente está de volta com Conexão Prudente no seu rádio, no seu Facebook, no YouTube também. Você participa com a gente pelo WhatsApp 18 996333398. Por enquanto não tá hackeado, não. Será que o Verdevaldo não hackeou, Bruno? Não, porque não pagar, né? A gente não cobra, né? Ele só gosta quando paga. E tá, ó, a Polícia Federal, Jonatas, tá chegando e tá chegando nessa questão. Vai descobrir, já sabe que foi aí a tentativa de vender o vermelho, o chiclete, aquele pessoal todo. Tentaram vender para várias pessoas. E existe aí um indício muito forte que o próprio Greenhalgh pagou para ter acesso a esses áudios criminosos, essas mensagens criminosas vazadas então pelo Intercept, esse pessoal. Vamos falar um pouquinho mais de política, porque o assunto agora é o Luiz Inácio Lula da Silva, o presidiário Lula. Ele anunciou, quer dizer, o Lula, ele ganhou o benefício do semiaberto por bom comportamento, cumpriu 1/6 da pena, que é só o primeiro processo. Quando o Lula tiver com os seus outros processos julgados, aí vai ter muita pena, né? Pena para cumprir, não é pena dele não. É pena para cumprir. E nesse primeiro processo chegou a hora do regime de progressão de pena. E aí o MP foi lá e disse que o Lula deveria sair para o regime semiaberto. Mas o Lula, como gosta de fazer balbúrdia, de contrariar a justiça em tudo que faz, ele anunciou que não pretende passar ao regime semiaberto. Eu tenho uma teoria, Bruno. Porque a lei diz que quando você vai ao regime semiaberto, você deve trabalhar durante o dia e retornar à prisão à noite. Mas eu te pergunto, sabe por que o Lula não quer ir? Porque ele tem que trabalhar. Jonas, trabalhar de verdade. Trabalhar de verdade. Fazer verdade. politicagem não. Porque ele nunca gostou de trabalhar na vida dele, né? Ele sofreu um acidente e se aposentou por invalidez. Ou seja, não sei, viu? Acho que ele não quer trabalhar, sabe? Porque ele é bom pra organizar greve, né? Pra fazer as pessoas não trabalharem. Assim, eu acho que a questão do Lula é o seguinte: no que ele vai trabalhar se ele sempre se orgulhou de não saber de nada? Pois é. Então, vamos acompanhar com o Diego Brião essa questão. O Lula disse que não quer ir ao regime semiaberto, fez uma balbúrdia, uma carta, vamos acompanhar. Conexão Prudente. Conexão Prudente. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, escreveu uma carta para manifestar ao povo brasileiro uma posição sobre a possibilidade de progressão de parte dele do regime fechado ao semiaberto para cumprimento do resto da condenação do caso Triplex. O comunicado foi divulgado na segunda-feira, dia 30, pelo advogado Cristiano Zanin Martins, que defende Lula. Zanin Martins leu um trecho da carta escrita a próprio punho por Lula. Não troco minha dignidade pela minha liberdade. Tudo que os procuradores da Lava Jato realmente deveriam fazer é pedir desculpas ao povo brasileiro, aos milhões de desempregados, à minha família, pelo mal que fizeram à democracia, à justiça e ao país. Quero que saibam que não aceito barganhar meus direitos e minha liberdade. O advogado do petista também reforçou que Lula não pretende aceitar a progressão de regime e por que não cogita a alteração. A partir do momento que ele não reconhece a legitimidade do processo e da condenação que foi imposta a ele, ele não está obrigado a aceitar qualquer condição do Estado. O que ele deseja, e também é aquilo que nós, como advogados, já pedimos, é que a Suprema Corte possa analisar os pedidos que foram apresentados, seja sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, seja sobre a suspeição dos procuradores da Lava Jato, porque isso, ao nosso ver, é o que deve conduzir à declaração da nulidade de todo o processo.
A presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, esteve reunida com Lula durante a segunda-feira. Depois da visita, ela ressaltou qual é a posição do partido sobre a situação do ex-presidente da República. E temos certeza que estamos no caminho certo da defesa da sua inocência e do seu direito. Então não cabe outra solução ao presidente Lula que não a anulação desse processo e a liberdade dele, para que ele possa responder isso através de um processo. Se o sistema quer de fato processá-lo, que pelo menos seja um processo dentro do marco da legalidade, para que ele tenha direito a um juiz isento. O Ministério Público Federal solicitou à Justiça que Lula cumpra o resto da condenação no regime semiaberto, pois ele está por alcançar o período de 1/6 da pena já cumprido. Lula foi condenado no caso Triplex a 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão. Na segunda, a defesa de Lula também pediu urgência na análise da ação que questiona a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no julgamento do ex-presidente. Agência Rádio Web. Com informações do Paraná, Diego Brião. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11h35. Olha, 11h35. Eu quero falar sobre o Lula, né? Porque é um assunto... Ele tá preso ainda, né? Porque foi um bafafá, rapaz. Eu tava fora e eu ouvi assim... o Lula foi solto, o Lula foi solto. Não é possível que ele já foi solto. Mas eu vou falar duas coisas, porque eu analisei o caso, eu li a opinião de juristas, tanto para um lado quanto para o outro. Primeiro eu quero dizer o que o Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato no Paraná, falou. No Twitter, ele replicou uma entrevista dele mesmo, abrindo aspas para Deltan Dallagnol. O ex-presidente Lula, como os demais, deve cumprir a pena, nem mais nem menos, nem mais pesado, nem mais leve. Foi o que disse o Deltan em uma entrevista, na verdade, depois aí da carta do Lula. Essa entrevista, ele disse também que ele não sair aí para o semiaberto contraria a exata medida da lei, seria um excesso do poder de prisão do Estado. Mas... a leitura de Tiago Bottino, professor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, que deu uma entrevista para a revista Cruzoé, o desejo de Lula deve ser levado em conta. Abre aspas para o jurista. Em princípio, você não pode obrigar alguém a exercer um direito. Vai contra o próprio direito da pessoa, foi o que ponderou o jurista. Acho que são duas correntes. Acho que quando existe uma decisão judicial, é para cumprir. Mas se eu vou pegar um caso, Jonatas, porque a gente, no direito, os juristas trabalham muito com precedentes. São casos que já aconteceram e você utiliza ele para pautar o caso atual. Aquela criminosa, sem piedade, que é a Richthofen, Suzane von Richthofen, que ajudou o namorado criminoso, os irmãos Cravinhos, o namorado e o irmão dele, matar os pais de uma maneira fria, ela teve o seu regime de progressão, de pena. Eu não sei como é que, já começa aqui, como é que uma pessoa que matou o pai e a mãe tem direito à saidinha de Dia dos Pais e Dia das Mães. A famosa aberração da justiça brasileira, né, que começa no STF, essa aberração jurídica brasileira. Mas vamos voltar aqui, senão eu vou me perder. A Suzane von Richthofen teve a progressão de pena em determinado momento e ela falou, não quero, porque ela alegava que poderia ser hostilizada nas ruas e tal. E aí a justiça aceitou. Depois ela pediu a progressão e aí aconteceu. Então eu acredito que pelo precedente dela, o Lula pode não ser transferido para o semiaberto, mas tem uma condição. Por que também, politicamente, vamos dizer assim, se quer que o Lula cumpra o semiaberto? Porque ele virou um estorvo muito grande. Eu vou pesquisar aqui, pedir para Beatriz, nossa produtora também, qual o valor do Lula mensal em Curitiba. A nossa produtora vai falar o valor que o Lula custa estando em um hotel. Então, eu quero confirmar para a gente não falar besteira, mas é o seguinte. Lula, tá aqui? O Lula tá aqui comigo, Bia? Tá aqui, né? Eu vou conversar com o Lula bem pertinho. Companheiro, deixa aí. Ô Lula, é o seguinte... Você não quer ir pro semiaberto? Eu sei, você não gosta muito de trabalhar. Vamos falar a verdade. Né? Uma coisa que foge aos seus princípios. Trabalhar de verdade, não é
Eu digo o seguinte, fazer política muitas vezes é um trabalho, mas agora ele não pode fazer política, os direitos cassados e tal. Então ele não quer trabalhar de verdade, ter um horário, depois voltar a dormir na cadeia, como seria o correto. Ele tá cumprindo uma pena, ele não tá lá hospedado, não. Mas tá bom, você tem o direito, na minha opinião, você tem o direito de não ir ao regime semiaberto, mas você vai ser transferido. Você vai para uma cadeia comum, que é o teu lugar. Quanto que custa, Bia? O Lula, você tem aí? Em torno de R$10 mil por dia. Isso vezes... Até agora, o Lula custou só em Curitiba 2,7 milhões, mais conhecido como R$2.700.000. Olha, dá pra comprar, hoje é Outubro Rosa, né? Dá pra comprar mais de 3 mamógrafos novinhos. Quantas cidades da nossa região não tem um mamógrafo para fazer o exame de mamografia que detecta o câncer de mama com antecedência? Dá para comprar 3 máquinas de exames de mamografia, que custou o senhor Lula morando hospedado no hotel em Curitiba. Então, acho ótimo que o Lula não queira ir para o semiaberto. É até bom que ele não conviva com a sociedade tão logo, porque tem muito processo para ser julgado. E ele fala que ainda tem que pedir desculpa pra ele tem que pedir desculpa pro Brasil de tudo que ele ajudou a roubar. Mas é o seguinte, não quer ir pro semiaberto? Temos opções, Jonatas, me ajuda aqui. Uma opção, pra já ficar com os amigos, pelo menos ele vai ter com quem conversar, e pra Papuda. Pelo menos é um presídio convencional. Mas a minha opinião, que eu acho que o Jonatas concorda, é algo mais perto. O que você indica? Olha, eu acho que ele deveria ir pra Bangu, encontrar o Sérgio Cabral... Sim, ou vir aqui. Ou vir aqui pra P2. Pra P2 em Presidente Venceslau. Eu não sei se os detentos da P2 queriam o Lula, né? Porque acho que até pra eles o Lula é muito maquiavélico. Mas eu queria o Lula aqui na P2, seria bom. Estaria mais longe do centro do poder, estaria muito bem guardado, né? Num trabalho que é feito pela Secretaria de Administração, justamente com a Polícia Militar, e que tem muita segurança os presídios da nossa região. Então, tá aí. Ó, eu tenho aqui mais um pouco. Não, é mais, Bia. Eu tenho uma informação da Gazeta do Povo. A prisão especial do Lula em Curitiba custou R$4.800.000 aos cofres públicos. Então, Lula, você não quer ir? Não vai pro regime semiaberto, mas você vai pra prisão. Vai pra prisão igual a todo mundo. Pode ser que fique em algum lugar separado pra não ter o risco da vida. Eu acho que a sua vida tem que ser mantida. Integridade física, dignidade humana, tudo isso. Mas num presídio comum, né, João? Eu acho que ele deveria ou então ir lá pro presídio de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, ou até mesmo lá pro presídio do Pascoal Ramos em Cuiabá, viu, Bruno? Qualquer lugar que ele não custe R$5 milhões para os cofres públicos, porque nós não aguentamos mais esse cidadão, né, fazer toda essa balbúrdia aqui na nossa cara, enquanto o Brasil sofre tudo isso que vem sofrendo. Vou ser bem claro aqui com você, não é culpa do Bolsonaro, não. Não é não. Pra você que acha que o Brasil tá um problema, o PT ficou aí no poder os 8 anos do Lula e mais 5 da Dilma, que queria estocar vento. O Bruno, e o presidiário, que não merece o nosso respeito e sim o nosso repúdio, disse que os procuradores da Lava Jato deveriam pedir desculpas aos desempregados. Mas volta a fita, quem é que foi que deixou 15 milhões de desempregados e mais outros 13 milhões de desalentados? Cadê a marolinha? Não, companheiro, a crise não existe, companheiro, né? A crise não existiu só pros companheiros, né? Vamos falar a verdade, quantas pessoas morrem porque dinheiro foi roubado das estradas, dinheiro que foi roubado dos hospitais, dinheiro que foi roubado da merenda, porque tem criança no Nordeste lá, companheiro, ao qual vocês tanto defenderam, disseram que ia acabar com a miséria do Nordeste. Criança que estava comendo bolacha de água e sal na merenda da escola, sendo que a merenda, o dinheiro da merenda estava sendo surrupiado pelos seus companheiros. É uma vergonha. É uma vergonha, eu concordo com você. É uma vergonha porque o Brasil falta muita coisa, é um país de potencial enorme. Nós temos tudo para ser um país de primeiro mundo, mas sofremos com isso. E não é só, olha, o Lula, o PT, mas tudo, as velhas raposas, o que estão fazendo em Brasília.
vamos mudar de assunto, mas sem mudar muito, porque o nível de raposa é o mesmo. É o mesmo. A ninhada é a mesma, são todos raposas. Após um boicote do Davi Alcolumbre, olha como ele joga pro Brasil, Alcolumbre, presidente do Senado. O pessoal queria votar nele, mas votar nele no Calheiros ia dar na mesma. A gente não sabia disso. Mas até os apoiadores dele, Randolfo Rodrigues, o pessoal já não aceita o que ele está fazendo. Depois do boicote, o Senado deve votar a reforma da Previdência em primeiro turno hoje, nessa terça-feira. Conexão Prudente. O Senado vota nesta terça-feira a proposta de reforma da Previdência já aprovada pela Câmara dos Deputados. A expectativa é que a PEC da Previdência seja analisada durante a manhã na Comissão de Constituição e Justiça e à tarde pelo plenário do Senado Federal. De acordo com o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, do Democratas, há uma forte tendência de aprovação da reforma. Pelo sentimento do senador, tenho a compreensão que há, com certeza, uma folga razoável. Eu acho que a gente pode ter 60 votos, 62, 63 votos. Apesar da votação da reforma da Previdência ter sido adiada por uma semana, a expectativa de favoráveis à nova Previdência é de que ela seja aprovada dentro do calendário definido inicialmente, como destaca a presidente da CCJ, Simone Tebet, do MDB. O calendário oficial acordado com os líderes da oposição é dia 10 de outubro, como sempre foi. Mas a oposição brada, que tentará amenizar alguns pontos da reforma proposta pelo governo e modificada por deputados. Segundo o líder do PT, senador Humberto Costa, a expectativa é que a oposição apresente pelo menos 6 propostas de modificação ao texto. O vice-líder da sigla, senador Rogério Carvalho, do Sergipe, citou a apresentação de uma das propostas. Nós vamos apresentar o destaque para que seja considerada somente 80% das maiores remunerações e vamos propor, por exemplo, que quem entre no sistema não tem que contribuir por 20 anos. Para a reforma da Previdência ser aprovada pelo Senado, é necessária a chancela de ao menos 49 senadores em 2 votações. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11h47, a reforma da Previdência importantíssima para o Brasil, e ela foi deixada de lado porque o Davi Alcolumbre ele está preocupado em salvar as velhas raposas. Veja só, agora existe no Senado um grupo que chama Muda Senado. Parabéns para os integrantes do Muda Senado. Quem está encabeçando é um grande senador, este sim merece o nosso respeito, ele chama Oriovisto Guimarães. Ele é empresário do Podemos do Paraná, ele é sócio fundador, mas não é mais administrador, do Grupo Positivo, relacionado à educação. E o Oriovisto não está aceitando o que estão fazendo com a política, porque todo mundo entrou com essa questão de mudança, renovação e tal. O Muda Senado tá lá para ir contra as velhas raposas, por exemplo, o Renan Calheiros. O Renan Calheiros está adorando o Davi Alcolumbre, eles são amicíssimos. Como pode? Porque o Alcolumbre está fazendo a pauta das velhas raposas e de quem tem problema com a justiça. Bruno, só para colocar que nós ouvimos a informação agora há pouco com o Yuri Hudson, falou aí o vice-líder do PT na Câmara, eu não vou lembrar o nome dele, mas hoje pela manhã eu estava pesquisando as informações sobre ele. Ele é de Sergipe e ele foi secretário de Estado de Saúde em Sergipe. Ele foi condenado no final do mês agora, do mês passado, no dia 20, a devolver mais de R$1 milhão aos cofres públicos do estado de Sergipe por dano ao erário público, Bruno. Olha só. Olha a honestidade do senador aí, ó. É impressionante, Jonatas. É impressionante o que está acontecendo. Davi Alcolumbre é a maior decepção. Não sei também, besta somos nós de confiar no cidadão, né, da estirpe do Davi Alcolumbre. Também. Aí, na terça-feira, dia 24, o Alcolumbre, ele pegou toda a tropa aí, né, essa corja, e que quer manter a política como ela é,
né? E foi lá levar uma carta pro Dias Toffoli e tal. E aí, sabe o que ele fez? Era o dia que ia votar a reforma da Previdência, Jonatas, dia 24. Ele cancelou para mostrar o seguinte: eu posso mais, sou eu que faço a pauta. E foi levar lá um pedido para... além disso, né, antes de levar, ele derrubou os vetos da lei de abuso de autoridade. E aí pegou 14 senadores do PT, do DEM, do MDB, do PDT, do PP, do Republicanos e do PROS, e teve uma reunião com o Dias Toffoli. Ele deixou claro nessa conversa que estava ali para cobrar a fatura. Para ele é preciso reestabelecer a convivência entre os poderes, porque do outro lado da rua estamos fazendo isso todos os dias, é o que disse o Alcolumbre. Quer dizer, eles estão lá para manter toda a criminalidade envolvida pra na política. Para manter o jogo do poder, né, joguinho do É. poder dessas velhas raposas, dos crimes que eles cometem torto à direita e ninguém faz nada. É a verdadeira troca de favores. Eles passam um pano pro STF aqui e o STF passa um pano pra eles ali, e assim funciona tudo. Você me deu uma boa deixa. Pra gente encerrar o assunto, eu não preciso nem falar muito. É bem fácil de entender. Quem pode investigar e quem sabe, quiçá, punir algum membro do STF aqui comigo? Quem que pode? É só o Congresso Nacional, por meio do Senado. E quem pode punir um senador da República ou um deputado federal? Somente o STF, porque existe o foro privilegiado. Veja só essa matemática, é simples. Aqui de um lado estão os senadores e os deputados. Aqui do outro o STF. Esse, que são os senadores e deputados, só podem ser punidos por esses. E a recíproca é verdadeira. Você acha que alguém está interessado em punir alguém? Desculpa, mas querido e finado Ulisses Guimarães, a Constituição errou feio nesse ponto. Foi uma proteção ridícula que foi feita em 88 e a gente precisa lutar, Jonatas, porque isso precisa acabar. Não pode ficar um dependendo do outro e o crime continua e as crianças passam fome. Tem fome no Brasil sim, Bolsonaro. E o Bolsonaro, que tanto falou que não iria negociar com a Câmara, ele tá mantendo o Fernando Bezerra líder do governo. O Fernando Bezerra que tá lá, já vai ser condenado, ele é acusado de roubar a verba da transposição do Rio São Francisco. Tá difícil. 11h52, o intervalo rapidinho, eu volto com muito mais aqui no Conexão Prudente. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Vai presentear? Dê um presente da Cláudia Calçados. A Cláudia caprichou mesmo. Vai e confira. Você vai se surpreender. Linha de calçados famosos, bolsas e também botas. Tudo com muito estilo e bom gosto. Pagamentos no cheque ou cartões. Presenteie com Cláudia Calçados. Presentes para a família inteira. Cláudia Calçados. José Foz 541 em Prudente. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Guerreiro Empreendimentos Incorporação e Construção apresenta Edifício Sunset Home Club Epitácio. Apartamentos modernos de 81 metros quadrados com área gourmet às margens do Rio Paraná. Com vista para o pôr do sol mais bonito do Brasil. Valores especiais de pré-lançamento com unidades limitadas. Mais informações acesse guerreiroempreendimentos.com.br e cadastre-se. Sunset Home Club Epitácio. O seu pôr do sol exclusivo. Agamax Locação, o container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Prudente.
Conexão Prudente. 11 horas e 54 minutos, 11h54, você que está com a gente aqui no Conexão Prudente, obrigado pela sua audiência, sua participação, 996333398. E o Ike Batista foi condenado por manipulação de mercado. Ele estava sumido do mercado, agora voltando a falar de Ike Batista, vamos acompanhar com Daniel Fagundes. Conexão Prudente. Conexão Prudente. A Justiça Federal do Rio de Janeiro condenou o empresário Ike Batista a 8 anos e 7 meses de prisão por uso de informação privilegiada e manipulação de mercado. Os crimes ocorreram em operações de venda de ações da empresa do setor naval OSX em 2013. A decisão é da juíza Rosália Monteiro Figueira, da Terceira Vara Criminal do Rio, e ainda cabe recurso. A sentença prevê também que o empresário pague uma multa de 3 vezes o valor dos ganhos obtidos com a venda dos papéis, um montante superior a 10 milhões de reais na época. Na semana passada, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional absolveu o Ike do pagamento de multa de 21 milhões de reais imposta pela Comissão de Valores Mobiliários em 2017 pela mesma razão. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Daniel Fagundes. Conexão Prudente. 11 horas e 55 minutos, 11h55, e o Janot e o plano para matar Gilmar Mendes, hein? Que coisa escabrosa essa notícia. Eu acho que o Janot poderia não ter falado, já que não matou, não fez, na verdade, vamos deixar claro aqui, ninguém tem que matar ninguém, existe lei para resolver as situações, mas juristas têm descartado punição e sanção administrativa no MP. Eu acho que é até errado tudo que estão fazendo, porque é o seguinte, não houve crime ali. Né? Vamos acompanhar essa análise, e a repórter Adriana Mesquita é quem traz a informação. Conexão Prudente. Conexão Prudente. As declarações do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, provocaram manifestações da Associação Nacional dos Procuradores da República e de Juristas Brasileiros. Em entrevista à imprensa, Janot confessou que chegou a ir armado ao Supremo Tribunal Federal em 2017 com a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes e depois cometer suicídio. O advogado e jurista Renato Marcão lamenta a declaração do ex-PGR, mas garante que não houve infração penal e que, portanto, Janot não deve sofrer punição por ter confessado uma ideia. Com relação ao aspecto de enquadramento na Lei de Segurança Nacional, prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão a integridade territorial e a soberania nacional. Também a lei visa o quê? A preservar o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito, e também a pessoa dos chefes dos poderes da União. E não me parece seja o caso, evidentemente. De acordo com Marcão, o STF também não detém de competência para instaurar investigação ou determinar práticas como busca e apreensão. Também disso decorre a impossibilidade de uma sanção penal, até porque, digamos que, ao concluir essa investigação, Sua Excelência, o ministro, entenda que houve a prática de algum crime. Quem é que vai processar o ex-procurador-geral da República? Teria que ser o Ministério Público, titular da ação penal. E o Ministério Público não irá ajuizar a ação, ao contrário, irá requerer o arquivamento. Apesar de não terem força para a sanção administrativa do Ministério Público, as declarações de Janot podem ter outros desdobramentos ainda. Inclusive, acabar ensejando sim até mesmo prática de alguma conduta que se amolde, que se encaixe em uma das previsões da lei recente, Lei de Abuso de Autoridade. Os mandados de busca e apreensão, bem como a imediata suspensão de todos os portes de arma em nome de Janot, foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 58 minutos. Ao longo da semana nós vamos falar mais sobre Rodrigo Janot, mas Outubro Rosa começando hoje, nós temos uma entrevista com a doutora Paula Queiroz, ginecologista e obstetra, falando sobre a prevenção do câncer de mama. Conexão Prudente. O mês de outubro tem
uma data importante que é o Outubro Rosa, e para isso a gente conversa com a ginecologista e obstetra, doutora Paola Queiroz. Bom dia, doutora. Qual a importância e como surgiu o Outubro Rosa? Bom dia. O Outubro Rosa é um movimento internacional que surgiu por volta de 1990 com o objetivo de conscientizar a população para o controle do câncer de mama. É uma data, é um mês importante que a gente informa bastante a população e abre mais opções para exames, para fazer rastreamento, para fazer o diagnóstico precoce e informar a população das formas de rastreamento, de diagnóstico, de tratamento, com o objetivo de controlar a doença cada vez mais e diminuir a mortalidade no Brasil. Com relação à mamografia, que é o exame específico, quais mulheres devem procurar e onde elas devem ir para realizar esse exame? Bom, o Ministério da Saúde recomenda que as mulheres a partir dos 50 anos façam mamografia bianual, a cada 2 anos. Desde que não tenha nenhum sintoma, né? Se ela tiver algum nódulo na mama, algum caroço, saída de secreção pelo mamilo, alguma alteração na pele, como hiperemia, ficar vermelha, edema ou alguma alteração na mama, essas mulheres devem procurar um médico sem ser nesses períodos. Aquelas mulheres também que têm um histórico familiar, mãe, irmã, com câncer de mama, também devem começar a fazer o rastreamento antes dos 50 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que a mamografia seja feita nessas mulheres, né, na população alvo, por volta dos 40 anos e anualmente, que é um pouco diferente do Ministério da Saúde, mas na rede as mulheres têm livre acesso, qualquer médico pode solicitar o exame, mas de preferência um ginecologista, né, que vai examinar a mama das mulheres antes, para ver se tem alguma alteração, e assim está solicitando o exame de mamografia. É um exame... Conexão Prudente. Conexão Prudente. Tá aí, amanhã essa entrevista na íntegra você pode acompanhar no Jornal da Manhã. Obrigado pela sua audiência, vem aí os feras do Semensat. Amanhã tem mais conexão, obrigado, um abraço pra você. Obrigado, Jonas, um abraço. Um abraço, Bruno, amanhã estamos de volta. Com a produção de Beatriz Aiello, isso foi o Conexão Prudente. Até amanhã, tchau.